Olá a todos, espero que estejam todos bem. E é o seguinte, hoje vamos fazer mais uma correção do PET, né? Só que antes eu vou só dar um resuminho do que a gente vai fazer, porque o exercício aqui ele é muito curto, tá? Então é o seguinte, a aula foi dada lá, explicou bem até a matéria, e no próprio PET também tem um resumo muito bom na matéria aqui. Vamos fazer a leitura pra gente ver. Se vocês estiverem com o PET aí, acompanhem comigo que eu vou fazer aqui mostrando no desenho, tá? Bom, aqui eu desenhei 3 triângulos, tá? Cada um deles tem características diferentes. Esse daqui é um triângulo que tem os 3 lados diferentes, eu representei por A, B e C. Esse aqui tem os 3 lados iguais, eu representei por A e A, porque tem a mesma medida. E aqui eu representei um triângulo isósceles, que tem 2 lados iguais, A e um terceiro lado B, tá? O que acontece? No texto ele fala assim, os triângulos são polígonos que possuem 3 lados. Polígonos são figuras planas, fechadas, né, que tem vários lados e vários ângulos. Todos os lados têm a mesma medida e o triângulo é chamado de equilátero. Então, se o triângulo tem todos os lados iguais, aqui no caso, ele é chamado de equilátero, certo? Bom, então ele tem todos os lados iguais. Essa é a primeira característica dele, né? Todos lados iguais, certo? Iguais. Só que não é só os lados, tá? Ele não tem só os lados iguais, ele também tem os ângulos. Ele tem os lados e ângulos iguais, tá? Então, isso aqui é o triângulo equilátero. Tá? Se ele tiver todos os lados e todos os ângulos iguais. Se ele tiver, assim, né, passando a medida, se o triângulo tiver 2 lados iguais e um lado diferente, que é esse caso que ele tem A e B, ele é chamado de isósceles, tá? Então, o triângulo isósceles ele tem 2 lados iguais. 2 lados iguais. E também vai ter 2 ângulos iguais. Ou seja, além dos lados, ele também tem os ângulos iguais. Vamos só voltar aqui para a gente poder entender, olha só. No triângulo equilátero, eu tenho esse ângulo e esse ângulo, medem a mesma coisa, tá? Aqui eles medem a mesma coisa, certinho? Nesse triângulo isósceles, eu tenho um ângulo diferente, certo? E tenho 2 ângulos iguais, tá? Então tem 2 ângulos iguais e um diferente, tá? E o terceiro caso é o triângulo escaleno. Se ele tiver os 3 lados diferentes, A, B e C, ele é chamado de escaleno. Nesse caso, todos lados diferentes, tá? Não só os lados, tá? Os ângulos também, todos os ângulos diferentes. Ou seja, aqui então, aí aqui eu tenho o triângulo escaleno, né? Se ele tem todos os ângulos diferentes. Então aqui ele tem uma medida, aqui ele tem outra medida e aqui ele tem outra medida. Eu vou colocar aqui um ângulo reto só para a gente poder aproveitar ele para a próxima explicação, tá? Bom, o que acontece aqui? Eu sei desses triângulos que aqui ele falou o seguinte, ó, em qualquer triângulo a soma de seus ângulos internos é 180 graus. Então todos os ângulos, se eu somar os 3 ângulos aqui, vai ser 180. Então vamos dar exemplos para eles, né? Então, por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho um ângulo de média 90 graus, acabei de desenhar aqui, ó, aqui mede 90. Supondo que aqui meça 60, aqui tem que medir 30. Por quê? Porque 90 mais 60 mais 30 vai dar 180, tá? Da mesma forma aqui, aqui o triângulo equilátero, os ângulos dele mede 60 graus, tá? Então se aqui mede 60, aqui mede 60, aqui também tem que medir 60, porque a soma dos 3 tem que dar 180, tá? E aqui, vamos supor que aqui meça 120, se aqui mede 120, eu tenho os outros 2 ângulos que são iguais, certo? Então 120 para 180 falta 60. Então cada um desses tem que medir 30 graus, tá? Aqui a gente tem a prova, olha só. Então aqui a gente tem os 3 ângulos, 90, 30 e 60,
vai dar 180, 60, 60, 70, 60, 120, 30 e 30. Tá? Podia ser qualquer outros valores, mas a soma sempre tem que dar 180 graus. Tá bom? 180 graus. E aí, tem uma terceira classificação também. A gente pode classificar os triângulos quanto ao ângulo. Tá? O que acontece nesse caso? Se o triângulo tiver um ângulo de 90 graus, ou seja, se ele tiver um ângulo de 90, ele é chamado de triângulo retângulo. Certo? Nesse caso, ele tem um ângulo de 90 graus. Tá? Ele tem que ter um ângulo de 90 graus. Se ele tiver todos os ângulos menores que 90 graus, ele é chamado de triângulo agudo ou acutângulo. Tá? Então aqui, esse triângulo aqui nosso, ele é acutângulo. O que quer dizer isso? São ângulos menores que 90 graus, ou seja, aqui, ó, o ângulo dele tem ângulos, né, tem que ser menores que 90 graus. Todos os ângulos menores que 90, tá? E aqui por último eu tenho o triângulo obtuso ou obtusângulo. Nesse caso aqui, ó, obtusângulo, ele tem que ter um ângulo maior que 90 graus. Então ele tem que ter um alfa, um ângulo tem que ser maior que 90 graus, certo? Não é todos não, porque não tem como todos serem maiores que 90 graus. Ele tem que ter um só maior que 90 graus. Então o que acontece? Se ele tiver um ângulo de 90, ele é retângulo. Se ele tiver todos os ângulos menores que 90, ele é acutângulo, tá? E se ele tiver um ângulo, tá? Um ângulo maior que 90, ele é chamado de obtusângulo, tá? Essas informações são importantes, vocês têm que guardar isso daí para a gente poder fazer o exercício, ok? Beleza. Então, seguindo o exercício aqui, então a gente tem o seguinte, olha só. Determine a medida do ângulo x indicado a cada triângulo e classifique esse triângulo em relação às medidas dos ângulos internos e as medidas dos seus lados. Beleza. Bom, a gente vai classificar então primeiro a medida dos lados, está mais fácil aqui, ó, quanto aos lados, né? A gente vai classificar o ângulo aqui embaixo. Então aqui eu tenho três lados iguais. Três lados iguais, ele é equilátero, tá? Aqui ele tem dois lados iguais, né? E um lado aqui diferente, né? Esse aqui não tem como saber, eu teria como saber a medida, vamos aprender mais pra frente como é que faz. E aqui ele é isósceles, tá? Ele tem dois lados iguais. O outro aqui é desconhecido. Aqui ele tem de novo dois iguais e um diferente. Então aqui ele também é isósceles, certo? E aqui eu tenho um triângulo que os lados dele, aqui os ângulos são todos diferentes. Então, aqui é 90, aqui é 37, aqui vai ser um outro valor que eu vou calcular depois. Mas ele tem todos os lados diferentes. Então esse aqui, ele é um triângulo escaleno. Tá? Então a gente já classificou eles aqui. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou achar os ângulos internos para poder classificar eles. Tá? Classificando os ângulos internos, a gente vai ter o seguinte, olha só. Esse aqui ele é um triângulo equilátero, certo? Um triângulo equilátero. Isso quer dizer que todos os ângulos dele valem a mesma coisa. Se a soma dos três ângulos mede 180, isso quer dizer o quê? Que para eu poder calcular o ângulo o ângulo desconhecido, eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu sei que os três ângulos, que no caso aqui, esse aqui mede x, aqui vai medir x e aqui também vai medir x, certo? Então se é x mais x mais x, x mais x mais x tem que dar 180, ou seja, 3x é igual a 180. Então x é igual a 180 dividido por 3, então x é igual a 60, certo? Então nesse caso aqui, meu x é igual a 60. Bom, se 60, 60, 60, se todos eles são menores que 90, então eu posso falar que esse triângulo aqui ele é acutângulo, tá? Só para simplificar, deu para entender, né? Ele é acutângulo, tá? Acutângulo, eu pôr agudo, acutângulo, tá? Beleza. Seguindo aqui então, olha só. Bom, esse aqui, gente, ele tá fácil de fazer porque eu dei no exemplo aqui. Eu nem precisaria dessa medida aqui de fora. Isso aqui é desnecessário para mim. Eu sei que ele é um triângulo isósceles, tá? Então o que acontece? Eu sei que esse ângulo mede 120 e esses dois ângulos aqui medem a mesma coisa. Ó. Esse e esse medem a mesma coisa, tá?
Então quer dizer o quê? Eu posso achar de duas formas, mas eu vou aproveitar isso aqui, ó. Daqui até aqui mede 150, certo? E esse pedaço aqui é o suplementar. Se é o suplementar, isso quer dizer que é o que falta para 180. Então 150 para 180, aqui falta 30. E como ele é um triângulo isósceles, ele tem os outros dois ângulos iguais, então o x aqui também mede 30. Então aqui eu posso pôr x igual a 30, tá? E esse triângulo aqui, ele é obtuso. Obtusângulo. Por que ele é obtusângulo? Porque ele tem um ângulo maior do que 90 graus, tá? Bom, agora aqui, olha só. Mesma coisa, ó, vamos completar isso aqui. Aqui eu teria que fazer isso mesmo, porque eu não sei quanto mede x, então eu tenho que achar os outros ângulos primeiro. Ele é isósceles, então essa medida é igual a essa medida, tá? As duas medidas são iguais. Como que eu vou achar essa medida então? Se aqui mede 110, 110 para 180 vai faltar 70. Então esse aqui mede 70, esse outro também mede 70, e 70 mais 70 vai dar 140. 140 para 180 vai faltar 40. Vamos fazer aqui para a gente ver, ó. Então eu tenho um ângulo que mede 70, mais o outro que mede 70, mais o x. Eu sei que tudo isso tem que dar 180 graus. Então vai ficar 70 mais 70 vai dar 140, mais x igual a 180. Passo 140 para lá, x igual a 180 menos 140. Então x é igual a 40. Então esse x meu aqui, ele vale 40. E como todos os ângulos são menores do que 90 graus, ele é acutângulo, tá? Ele é acutângulo. Bom, e o último aqui. Aqui ele tem um ângulo de 90 graus. Então, desnecessário eu fazer o cálculo primeiro. Eu já posso pôr direto que ele é um triângulo retângulo, tá? Ele é um triângulo retângulo. Agora eu só preciso achar o valor do x. Para isso a gente vai usar a continha de novo, ó. Eu sei que um ângulo mede 90 e o outro mede 37. E aqui eu vou achar o valor do x. Então vai ficar aqui, vai ficar 37, que eu já sei, mais 90, mais x tem que ser igual a 180, tá bom? 137 mais 90 vai dar 127, mais x igual a 180. Então x é igual a 180 menos 127, então x é igual a 153. Bom, então, opa, perdão, é isso mesmo, 127, então, viagem, vai ser 53, tá? Então aqui vai ser 53. Então x meu aqui vale 53, bom, 53 graus. Bom, tá feito aí. Bom, agora é o seguinte, para fazer o próximo, a gente vai só discutir o que quer dizer circuncentro de um triângulo, as três mediatrizes, tá? O que é mediatriz? A mediatriz é uma reta que ela corta o triângulo, aqui ó, corta o lado do triângulo ao meio. Então esse aqui é o ponto médio, tá? Então a mediatriz ela é uma reta que passa bem no meio e forma 90 graus com esse lado que ela cortou. Então ele cortou esse lado aqui, ó, tá vendo? Pegou bem no meio do lado, passou uma reta aqui. Essa reta formou 90 graus com o lado do triângulo e vai embora. Aí essa outra reta que está aqui, ó, mesma coisa. Ela pegou bem no meio, ponto médio, forma 90 graus e vai embora. Essa outra reta aqui, cortou bem aqui no meio, pegou aqui, passou aqui no forma 90 graus aqui e vai embora. Elas vão se cruzar num ponto, tá? Elas vão se cruzar num ponto. Esse ponto é chamado de circuncentro. O que quer dizer circuncentro? Se eu tivesse uma circunferência que que esse triângulo tivesse dentro dela, pertencente a essa circunferência, esse aqui seria o centro da circunferência. Se eu pegar se eu pegar um transferidor aqui, por exemplo, se eu pegar um transferidor, aqui, olha só, para vocês verem. Se eu pego o transferidor aqui e conseguir traçar uma circunferência, essa figura vai estar dentro da circunferência aqui certinho, olha só. Vai estar aqui dentro da circunferência, tá? Veja que a ponta não sai daqui, ó. Tá? Eu fiz um outro desenho aqui também, que vai ficar aqui, ó. Fiz um outro desenho aqui, seria isso, ó. Eu ponho aqui no coisa. Se eu pegar esse lado aqui, ó, aqui vai traçar uma circunferência. Opa. É porque eu fiz meio sem medida ali, tá? Mas o que ia acontecer? Pelo menos dois lados do triângulo ia estar batendo na circunferência. Então, uma circunferência onde esse triângulo está inscrito dentro, tá? Tá aí, tá certinho dentro.
Se eu diminuir um pouquinho, uma ponta vai sair fora, tá? Isso aqui é centro. Esse aqui é o circuncentro. Para que ele serve? Ele serve para identificar qual é o ponto médio entre todos eles. É um ponto entre, se eu partir daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, as distâncias vão ser todas iguais, tá? Então o que acontece? Isso aqui vai servir para resolver esse problema bem específico aqui, olha só. Ele fala assim, um terreno rural possui 3 casas conforme ilustrado abaixo. Então a casa A, casa B e casa C. Tá aqui embaixo, ó, casa A, B e C. Aí ele fala assim, conforme ilustrado abaixo. Pretende construir um poço artesiano que fique na mesma medida de distância dos pontos A, B e C. Marque o ponto P no desenho abaixo para identificar onde deve ser construído esse poço. Então, beleza. Então, a gente vai fazer isso. Primeira coisa que eu vou ter que fazer é fazer um triângulo que ligue essas 3 casas. Tá aqui formado pelas 3 casas. Então, aqui eu tenho o primeiro. Aqui eu tenho o outro aqui. E aqui eu tenho outro. Tá. Bom, já deu pra sacar que esse triângulo é um triângulo retângulo, né? Que esse ângulo aqui tá bem certinho. Bom, agora o que eu vou ter que fazer? Agora eu vou ter que medir cada um e marcar o ponto médio. Então, olha só. Aqui eu tô marcando do 10 ao 18. Então, o ponto médio aqui vai ser no 4. Vai ser no 14. Então, esse aqui vai ser o ponto médio. Daqui até aqui vai ser no 13. Então, o ponto médio vai ser 11,5. E aqui, do 10 até o 17, vai ser do 13,5. Beleza. Bom, o que eu vou ter que fazer? Agora eu só vou ter que passar uma reta que corta esses pontos formando um ângulo de 90 graus. Então aqui, olha só. Aqui eu vou traçar uma reta. Tá? Vai formar 90 graus. Aqui eu vou traçar uma reta e vai formar 90 graus também. Tá? Aqui. E aqui também. Formar 90 graus. Bom, esse vai ser o ponto onde as 3 retas se cruzam. Esse aqui não ficou muito certinho, gente. Fez uma coisa errada aqui. Mas tava aqui, ó. A medida minha tá um pouquinho errada. Ele é um pouquinho pra cá, ó. Esse ponto é um pouquinho pra cá. Só deixa eu consertar aqui, então. Vai ser bem nesse ponto aqui, ó. Deixa aí, né? Esse aqui vai ser o ponto P. Então, se eu for construir, no caso, esse poço que ele está pedindo aqui, vai ser nesse ponto P que está aqui, ó, tá? Ignorando essa reta aqui, ó, então vai ser nesse ponto P, tá bom? Se eu pegar um compasso e passar aqui, ó, dessa volta aqui, vou perceber que esse ponto vai estar aqui distante de todos os outros, tá bom? Bom, é só isso que era para fazer, tá bom, gente? Qualquer dúvida, vocês entram em contato, façam tudo com bastante capricho, tá bom? Não igual eu, porque o meu tá aqui, então relaxa. Tá? Um abraço a todos e tchau.